Paz e graça do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus a você e toda a tua família, que a paz do Senhor permaneça na sua vida e na sua família. Hoje eu quero falar com você sobre o esfriamento da fé. Talvez vai ser um pouco longo, mas você que está vindo aqui no Quai, a pregação continua no YouTube, tá? Olha no meu canal. Só você pôr lá, pregação João Batista, desperta tu que dorme, tu vai ver minha foto lá. E vamos lá para esse começo aí. Simplesmente, em vez de uma pregação, pode ser um ensino bíblico também, um estudo, né? A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 12 a seguir: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quanto mais a maldade se multiplicar, a iniquidade multiplicada demais, o amor de muitos, não todos, mas de muitos, ia se esfriar. E qual é a atitude para vencer um esfriamento espiritual? De repente você parece que alguma coisa mudou. Ir à igreja já não dá o poder como antes. Às vezes falta o ânimo. Falta ânimo para ler a leitura da palavra de Deus. Falta ânimo para estar louvando ao Senhor. Aí se torna um morno e adoração sem vida. Então, a partir da indiferença, passa a tomar conta da caminhada cristã e sugar o vigor que outrora enchia os momentos de solitude. Se refere a momentos de estar sozinhos, isolamento ou retiro ou espiritual, né? Um tempo de recolhimento para buscar a presença de Deus, meditar na Escritura e fortalecer a comunhão com Ele e a oração de fervor. Então tudo isso vai dando corda para um esfriamento. Se a sua caminhada, quando você se converteu, era uma forma, você tinha sede de ganhar almas para Jesus, aquela fome de ganhar vidas para Jesus, da sua família, que você pregava todos os dias, e com o esfriamento espiritual, a pessoa vai se isolando, a pessoa para de meditar na Escritura, a pessoa para de fortalecer sua comunhão com Ele, a oração que era fervorosa agora é menos. Então, se alguns desses sintomas, pode ser que esteja passando pelo esfriamento espiritual. É um mal que deve ser combatido rápido. Então, eu te aconselho que combate esse mal rápido, o mais rápido possível, que é o esfriamento. Você precisa estar a sós com Deus. Você precisa estar no retiro espiritual. Você precisa tirar um tempo para meditar na Escritura, para fortalecer a sua comunhão com Ele. Então essas são atitudes, né, para vencer o esfriamento espiritual na sua vida. O esfriamento espiritual pode ser causado por muitos fatores. Por exemplo, práticas pecaminosas, decepções com a liderança religiosa, falta de contato com o ensino sadio das Escrituras, excesso de trabalho, consumo exagerado. Talvez você esteja negativamente uma fé negligenciada na comunhão com Deus entre outros. Então o esfriamento espiritual, ele tem muitos fatores. E como combater o esfriamento?
O esfriamento tem se tomar proporções gigantescas, afetando a vida de um cristão. Se você já percebeu que seu zelo e entusiasmo estão se esvaziando, é preciso você tomar uma atitude. Rompa com todo tipo de pecado. Abandone o pecado. Muitas pessoas estão esfriando com Deus porque está num comportamento desobediente aos preceitos da Bíblia. Pelo fato de saber que estão em desacordo com a vontade do Criador, se afasta ainda mais, mesmo que de maneira inconsciente. Se existe o pecado, arrependa sinceramente, peça perdão a Deus, corrija a sua rota e deixe que o Espírito Santo de Deus restaure por completo. Restaura a sua rota. O GPS para nós é a Bíblia Sagrada. Dá um giro de 90 graus e muda a sua caminhada, muda o seu roteiro, fazendo a vontade de Deus. E para combater o esfriamento espiritual, leia a Bíblia. Da mesma maneira que o organismo precisa de alimento para manter-se forte e sadio, o espírito precisa da palavra de Deus para ser nutrido, fortalecido, a leitura, a obediência à palavra de Deus. Devemos manter a mente e o coração mais sensível. Nós devemos manter a mente, a obediência, manter a mente e o coração, porque são sensíveis, são coisas espirituais. Ao ler, dedique tempo para meditar com a alma acerca do que aprendeu e veja como aplicar as lições no seu dia a dia. A nossa mente é um campo de batalha. Essa carne é oposta ao espírito. É uma guerra dia e noite. Como você deve alimentar este corpo, esse organismo com alimentos essenciais para fortalecer este corpo, fortalecer seu organismo, é preciso também que a nossa mente espiritual, o nosso corpo espiritualmente falando, ele precisa de estar se alimentando da palavra de Deus para não acontecer o esfriamento dentro de nós. Passa tempo em oração e louvando. A oração nos conecta, faz nos conectar com Deus. A oração faz nós ter conectado com Deus. É um poderoso antídoto contra o esfriamento. É um remédio contra o esfriamento, a palavra de Deus. É um remédio espiritual. Ao orar, conte a Deus tudo o que está entristecendo o seu coração. Expressa a sua dependência e fraqueza e diga palavras de louvor, palavras de gratidão, mantendo-se alerta às bênçãos que já tem derramado sobre a sua vida. Nunca esqueça o que Deus fez quando você se converteu. Não esqueça das coisas boas que você recebeu de Deus. Basta você alimentar a sua alma, o seu coração. Tenha comunhão com os irmãos da fé. Deixar de ir aos cultos, aos encontros com os irmãos na fé, não é uma boa ideia. Por mais que você não queira ir, esforça-te e compareça nas reuniões à casa de Deus. Não deixe o passatempo, não deixe as outras coisas tomar o seu tempo. Pessoa às vezes está tomando o seu tempo em coisas que não tem qualidade, em coisas que não têm valores. Talvez nós passamos o tempo todo nas redes sociais vendo coisas que não edificam. Isso também é outro fator que faz você esfriar na fé.
Seja um crente fervoroso. Seja um crente de oração. O salmista Davi, lá no Salmo 34, diz assim: a minha boca louva o Senhor continuamente. Que bom, irmão, se nós pudéssemos louvar o Senhor continuamente. E nós precisamos estar com louvor continuamente em nossos lábios, orando, buscando a Deus. E para o término aqui, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não esteja demasiadamente concentrado em outras pessoas. Foque a sua atenção em Jesus, pois não há ser humano infalível diante de injustiças, erros e contradições. Lembre-se que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é bom, amável, perfeito, e ele é maior que o mal. Tenha em mente que Deus é seu companheiro na sua jornada. Não deixe você sozinho um minuto sequer. E a promessa de Deus diz que estarei conosco todos os dias, até a consumação do século. E essa promessa, ela se concretizou lá no dia de Pentecoste, onde todos estavam reunidos e recebeu-lhe o poder do Espírito Santo de Deus. Então a promessa de Deus já cumpriu nas nossas vidas. O que eu devo fazer para não esfriar-se na fé? Oração, jejum, cantando louvores, indo à igreja, para você não poder esfriar-se no amor. E olhe para Jesus. O apóstolo Paulo diz: seja o meu imitador como eu sou de Cristo. Nós devemos imitar a Cristo, não o homem, porque o homem, ele falha. O homem, uma hora ele tropeça e cai, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que tenha compaixão de nós, que tenha misericórdia de nós, para nós continuar de pé, exercendo aquilo que Jesus nos mandou. Não deixar o amor esfriar na nossa vida, por causa das maldades, das iniquidades que estão aumentando nos dias de hoje. A palavra de Deus diz, Jesus lá em Mateus nos orientou, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, eu peço para você que o amor de muitos se irá, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Está falando de futuro, está falando de perseverança, de persistência. Mesmo que o mundo esteja em turbulência, de ponta cabeça, mas você está seguro na palavra do Senhor. Não abre mão da palavra do Senhor. Não abre mão de orar. Não abre mão de ser fiel ao Senhor. E não abre mão de você ficar misturado com as coisas imundistas deste mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 12, ele faz para nós, irmãos, pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que apresentai-vos os vossos corpos um culto santo, agradável ao Senhor. Então faça da sua vida um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Deus hoje não quer mais sacrifício. Não precisa você andar de joelho na escada. Não precisa você pagar mais penitência. Jesus quer uma obediência. E essa obediência é um sacrifício vivo, santo e agradável, que é a sua vida. E não conformei com esse século. Não conformei com esse mundo. Mas renovai-vos a sua mente pela palavra do Senhor. E vamos viver a palavra do Senhor. E vamos perseverar. E não deixe que o mundo venha esfriar a sua fé. Mas que você continua perseverante. Que aquele que persevera até o fim será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador para salvar a sua vida, a vida da tua família. É isso que Deus quer, que todos nós sejam salvos. Mas para nós ser salvos, nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário como o único Salvador da nossa vida. Não há outro Deus que pode salvar. Não tem outro intercessor. Lá em Atos 4:12, que não existe nenhum outro nome dado aos homens, importa que nós possamos ser salvos. E esse nome que foi dado, chama Jesus Cristo, o Nazareno,
aquele que morreu lá na cruz do Calvário por da sua vida. Não existe outro nome. Se vir alguma religião pregando outro nome, que está intercedendo, que deve orar em outro nome intercedendo, vaza fora. Vai na Bíblia, consulte a Bíblia, que o único que pode interceder por nós chama-se Jesus Cristo. Mais ninguém. O único Deus que deu a vida para salvar a humanidade. Todo nome de Deus esse aí, nenhum deles morreu na cruz do Calvário. Somente Jesus derramou seu sangue lá na cruz do Calvário em favor da minha vida e da sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.